meus amados, queridos, graça e paz. É bom poder estar com você. Estamos fechando a nossa semana, né? Mais uma semana muito abençoada pelo Senhor e chegando até você com porções diárias da palavra, cada manhã podendo compartilhar uma devocional, né? E quando durante a semana pensamos sobre as reformas que foram realizadas pelos reis de Judá, os erros e acertos que eles cometeram, né? Não vimos somente reforma, mas vimos também a maneira como um rei pôde se distanciar de Deus e da sua palavra. E é isso que eu quero conversar com você hoje, porque celebramos, né, dia 31 de outubro, o dia da Reforma Protestante. Em 1517, Martim Lutero, ele fixou 95 teses ali na porta do castelo de Wittenberg, e a partir dali então se deu o que nós conhecemos e chamamos de Reforma Protestante. E o que estava acontecendo? Né? Então havia um erro, né, desvios da igreja em relação à palavra de Deus, e nós vemos a questão da venda das indulgências, que era o perdão dos pecados através de pagamento. As pessoas pagavam determinado valor e tinham os seus pecados perdoados e purificados. Um erro grosseiro e frontal à palavra. Vemos que diz respeito à questão de culto aos mortos, a infalibilidade do Papa, a maneira como as coisas estavam acontecendo no âmbito da igreja, a proibição de que as pessoas pudessem ter acesso à palavra, né? Então, a palavra de Deus. Havia esse impedimento, havia uma divisão entre aqueles que eram chamados aí de clero, né? Então, que tinham e detinham o conhecimento e o poder da igreja, e os demais, né, que como se fosse uma classe inferior, e tudo isso então sendo combatido naquele momento da reforma. Mas é importante nós ressaltarmos que a reforma não foi apenas no âmbito religioso, mas a reforma trouxe benefícios também sociais, intelectuais. Então, uma mudança em relação à sociedade no que diz respeito à questão da educação, né, das artes, literatura, economia, ética, política, né? Então, assim, as mudanças ocorreram na sociedade e muitas pessoas nem sabem, né? Estão hoje usufruindo de benefícios que foram conquistados lá na reforma, né? Pessoas que hoje fazem parte aí desse contexto, tanto de trabalho como de envolvimento na área educacional, né, que hoje tem esse privilégio, mas não sabe que isso é resultado de esforços que foram ali alcançados no período da Reforma Protestante. E assim, então, muitos têm um olhar pejorativo, né? Olha de forma crítica, olha até mesmo de forma julgando, né? Que é um grupinho que se levantou contra a igreja lá atrás, mas não sabe a verdade, não conhece a verdade, não estudou a respeito, não tem conhecimento, e aí vive na ignorância em relação a esse período da história. Mas a Reforma Protestante, ela trouxe benefícios enormes para o avanço da sociedade, né, para o desenvolvimento da sociedade e, assim, também o impacto na questão religiosa e espiritual. Martim Lutero, ele foi impactado pela palavra de Deus em Romanos, no capítulo 1, versículo 16 e 17, onde a palavra de Deus diz: "Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé." Amém. Nós temos o conhecimento, né, em relação à reforma, que se estabeleceu a partir de 5 solas, né, 5 orientações bem específicas para nós, né, que é só a fé, só a escritura, só Cristo, só a graça e só a Deus glória, né? Então, a partir dessas 5 solas chamados aí para nós, é que se funda e fundamenta a nossa realidade espiritual e cristã. É importante, né, porque a reforma, ela se deu no retorno às Escrituras. Era preciso voltar à Escritura, à palavra de Deus. A palavra de Deus está acima de todo homem. A palavra de Deus está acima de todas as organizações eclesiásticas,
A palavra de Deus está sobre as instituições que foram criadas pelo homem, e é importante, né, voltar à palavra. Foi um retorno à palavra. É preciso voltar para aquilo que a palavra de Deus então diz. Entendemos que a reforma, nesse aspecto, ela deve ser contínua. Nós não podemos nos afastar da palavra de Deus. Nós não podemos nos afastar do que está revelado por Deus para nós. Também devemos considerar que a salvação oferecida àqueles por conta do dinheiro que poderia ser oferecido, perdão de pecados, salvação, vida eterna, mas é impossível, né? Salvação é graça. É a graça de Deus manifesta através da fé. Então, a fé depositada em Cristo, o homem é justificado pela fé depositada em Cristo. É isso que estabelece a palavra de Deus. Também, quando nós entendemos que somente Cristo, ele é único e suficiente para a nossa salvação. Não existe outro termo, não existe outro meio, não existe outro caminho. Eu e você só podemos ser salvos através de Cristo Jesus, mediante a graça manifestada por nós e sobre nós. Então, que você nunca seja enganado. Você só poderá ser salvo através de Jesus Cristo. E quando nós temos aqui, só lhe deu glória, né? Somente a Deus glória, somente a Deus glória. E quando nós não podemos ter qualquer tipo de adoração que não seja a Deus. Jesus Cristo falou que devemos adorar só a Deus e só a Ele prestar culto. Então, que você seja encorajado, abençoado, edificado pela palavra de Deus, por esta palavra. E agradecido também, porque lá atrás pessoas foram importantes para assumir posição, para defender a palavra de Deus, para batalhar em favor da palavra, lutar em favor da palavra, e esta palavra bendita chegou até nós. Hoje temos uma responsabilidade. Estejamos firmados, alicerçados na palavra viva de Deus, divina e inspirada, que tem autoridade sobre nossa vida. A palavra de Deus é absoluta, ela é inerrante e ela assim então nos conduz. Deus abençoe você e a sua vida, né? Que você tenha sempre a orientação da palavra de Deus. Nada nem ninguém deve fazer qualquer tipo de exigência a você que não tenha sido primeiro orientado através da palavra de Deus. Quero convidar você, vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer pela palavra bendita. Querido Deus, Senhor amado, aqui juntos nós queremos clamar, ó Deus, ao Senhor. Queremos, ó Deus, chegar no Teu trono de graça, cheio de gratidão no nosso coração, porque, ó Deus, a Tua palavra viva e eficaz, que foi, ó Deus, ali naquele momento histórico tão importante. Deus, quando Martinho Lutero entendeu que deveria voltar à Escritura e através dela pautar a sua vida, queremos agradecer, Deus, por aquele movimento que redundou em muitos desdobramentos de crescimento, Deus, e principalmente para que as pessoas pudessem ter livre acesso ao Senhor na compreensão do sacerdócio universal de todos os cristãos. Obrigado, Deus, por esta palavra. Obrigado, Deus, pela reforma. Obrigado pelos reformadores. E obrigado, Deus, pela Tua igreja hoje, que milita, Deus, que está pelejando, Deus, batalhando de maneira consciente, convicta a Tua palavra. Deus, que o Senhor nos ajude para estarmos atentos, ó Deus, e não negociarmos os princípios e valores revelados na Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor seja conosco para sermos uma igreja militante, atuante, perseverante e sigamos, ó Deus, firmes na busca de agradar ao Senhor. Oramos, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Um abraço para você. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e até o nosso próximo encontro, se Deus permitir.